Meus irmãos, nós vamos então começar a nossa aula e vamos começar um estudo novo na nossa igreja. Neste e nos próximos 8 domingos, nós estudaremos a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso. Então, essa é uma aula introdutória e nos próximos 8 domingos nós estaremos neste tema. A oração do Senhor é riquíssima de ensinamentos e nós faremos um estudo aqui bastante detalhista, meticuloso, para nós tentarmos extrair o máximo de ensinamentos que nós temos nesta oração. Vamos orar então mais uma vez. Santo Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, porque podemos separar este tempo para estudá-la de uma forma agora de estudo mais informal. Pedimos que nos abençoe as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes e abençoa-nos aqui. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para que compreendamos as Tuas verdades, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então no nosso texto básico, que é Mateus 6. Mateus capítulo 6. Daqui a pouco nós vamos, dentro da aula, falar a partir do verso 5. Então já vamos começar nele. Mateus 6, a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Começamos com o Catecismo Maior de Westminster. Qual a regra que Deus nos deu para nos dirigir em oração? E a resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada oração dominical. Nosso Senhor Jesus nos deu um modelo de oração. Por vezes nós oramos a própria oração, as próprias palavras que Jesus nos ensinou. Mas mais do que isso, mais do que uma simples oração que nós deveríamos repetir, Cristo, ao ensinar esta oração, Ele nos dá um modelo pelo qual as nossas orações podem se enquadrar. Nós podemos usar o Pai Nosso como um modelo para as nossas próprias orações. Isso vai ficar bem claro no decorrer dos domingos, como essa oração, ensinada pelos lábios do Redentor, ela serve de modelo para todas as outras. A próxima pergunta, 187, como pode ser usada a oração dominical? A oração dominical não é somente para direção como modelo, segundo o qual devemos orar, mas também pode ser usada como uma oração, contanto que se ore com entendimento, fé, reverência e outras graças necessárias para o bom cumprimento do dever da oração. Pergunta: como é que eu faço a oração do Pai Nosso de modo contrário ao que está sendo dito? Alguém tem algum exemplo? O texto diz que nós devemos orar esta oração com entendimento, com fé,
com reverência e outras graças necessárias. De que forma alguém ora o Pai Nosso, contrariamente ao que foi dito aí? Sim, Silvana. Que não seja em nome de Cristo. Que não seja em nome de Cristo? Faz a oração, mas no final não... pelos méritos de Cristo na cruz, né? Porque somente por Ele é que o Pai nos pode recebe. ser isso. Alguém que ore sem perceber o Cristo da oração, né? A sua missão. O que mais? Vocês já viram, assim, Eduardo, por exemplo, como uma reza, né? Um simples repetir de palavras. Então o padre diz, você ore 15 Pai Nossos. Aí a pessoa vai lá e repete. Vocês já viram essa oração sendo usada de forma inapropriada em situações e contextos que não tem nada a ver? Alguém tem algum exemplo? Sem entendimento, sem fé e sem reverência. Mas vocês já viram essa oração ser usada assim em alguns ambientes fora da igreja, sem nenhum propósito? Só um minutinho. Como? Em festa de aniversário. Tá, Beth. Em jogo de futebol. Eu acho que o exemplo mais... Sim. Não ouvi. Em filme de terror? Ok. Faz sentido, né? Uns usam o sinal da cruz, uns oram o Pai Nosso. Eu acho que o exemplo mais bizarro que eu já vi na vida foi em grupos de traficantes saindo para guerrear com outros grupos de traficantes, aí eles juntam as mãos e fazem a oração do Pai Nosso. Foi o exemplo mais bizarro que eu já vi na vida, né? Vamos orar o Pai Nosso aqui para a gente cometer um monte de pecados. Então, observe como há uma superstição, né, na oração do Pai Nosso. É claro que essa superstição, ela vem justamente da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque considera a oração dominical como se fosse uma fórmula mágica, um amuleto. Os padres dizem, ore 15 Pai Nossos, 30 Ave Marias, e aí parece que são palavras mágicas que vão trazer alguma santificação. Não é. Observe, nós não podemos fazer a oração do Pai Nosso sem meditar em cada palavra, em cada frase que nós estamos orando. Rezar é repetir palavras de forma decorada. Orar é orar com entendimento, pensando em cada petição que nós estamos fazendo ali. Então, orar com entendimento, orar com fé, afinal nós estamos falando com Deus, com reverência, e aí se excluem esses exemplos todos que foram dados aí, né? Porque você ora sabendo que estamos falando com o Pai com total reverência e outras graças necessárias. Como não orar, então? E aí vem o nosso contexto. Observe que quando Cristo entrou na oração dominical, ele já estava falando de oração, e ele deu exemplos errados. E aí ele falou, portanto, por tudo isso, verso 9, que eu disse para vocês como não orar, vocês orem assim. Os fariseus oram assim, vocês vão orar assim, não é como os fariseus, tá? Qual é o contexto? A tua Bíblia está aberta aí, né? Nós já lemos inclusive. O verso 5 e 6, estes versos nos mostram que nós não devemos orar para nos exibir, para sermos vistos pelos homens, mas para falar com Deus. Versos 5 e 6 nos diz isso, né? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberão a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Note, era comum então aos judeus orarem na sinagoga, e aí o comportamento pecaminoso era o indivíduo se colocar em pé e fazer ali um grande discurso, usando belas palavras, mais para ser visto dos homens do que para ser visto por Deus. E havia momentos também que os fariseus se postavam na rua e faziam orações na rua. Qual é o erro? Fazer uma oração para ser visto pelos homens e não para ser visto por Deus. Será que nós podemos pecar assim aqui? É claro que podemos. Se quando você vai fazer uma oração pública, seja no contexto do culto, seja em algum tipo de culto familiar ou alguma reunião de oração,
e você ora mais preocupado com o que as pessoas estão ouvindo do que com o que você está falando com Deus, você está inclinado a fazer o que os fariseus estavam fazendo. E note como é fácil nós cairmos neste pecado, né? Como é fácil, porque nós somos pecadores. Então, como é fácil quando nós vamos orar, nós nos preocuparmos com as pessoas que vão ouvir e não com o Deus que está ouvindo. Nós temos que lutar para não pecar nisso. Como não orar? Sim, como exemplo, o exemplo do publicano e do fariseu é um belo exemplo. Abra lá, Lucas 18, de 9 a 14. Fariseu era uma seita mais estrita e radical dentro do judaísmo. E o fariseu, né, era membro desta seita. E o publicano era um funcionário público. Por isso a palavra publicano, tá? A mesma raiz de público. Era um cobrador de impostos, tá? Que trabalhava para Roma, que era quem estava dominando, mas ele é chamado aqui de público ou de publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, uma referência ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observe que o fariseu fez uma oração sem nenhum pedido, porque ele confiava em si mesmo. Ele apenas passou um relatório das suas atividades a Deus, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, graças a Deus que eu não sou como esse pecador aqui do meu lado, né? Ele estava longe, que está lá atrás. Não foi uma oração humilde. E o publicano, ele pediu misericórdia. Ele fez um pedido, e o pedido era misericórdia. Deus, sê propício a mim que sou pecador. E aí Jesus conclui dizendo: esta oração do publicano, ela foi aceita, ele desceu justificado. Agora do fariseu, é alguém que se exalta e será humilhado. Então é um belo exemplo. Voltando para Mateus 6, o verso 7, também nosso Senhor Jesus mostrando como nós não devemos orar. Não fique repetindo, achando que Deus vai te ouvir por isso. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, algumas religiões da época entendiam que se você repetisse muito as frases, a divindade te escutaria melhor. Ora, o exemplo que nós temos são os profetas de Baal, né? Vamos para lá. 1 Reis 18, de 25 a 29. 1 Reis 18, de 25 a 29. Diz assim, a partir do verso 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Até o 29. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles, clamando em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, o destaque aqui está no verso 26. Eles clamaram por Baal, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Passa-se a ideia, então, de que foi uma repetição por horas,
por horas em que eles ficaram ali. Então, Jesus está nos ensinando que nós não podemos tratar a oração como que se fosse uma fórmula mágica, não podemos tratá-la supersticiosamente, como que se você repetir 100 vezes uma oração, Deus vai te atender, né? Não é assim. Um outro erro ligado a isso, o rosário usado para conservar a conta de 5 dezenas de Ave-Marias, cada uma antecedida de um Pai Nosso e seguida de um Glória. Quem veio do catolicismo deve ter orado o rosário, né? E essa repetição para Deus, qual é o sentido? Ora, se Deus conhece o que você tem necessidade antes de você pedir, por que você vai ficar repetindo essas coisas para Deus? Como que se a repetição fosse algo mais evidente. Note, Cristo nos ensinou, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Cristo nos ensina a perseverança na oração. Agora, perseverança na oração é você orar todo dia, até por aquele motivo que você está pensando. Todos os dias eu vou orar para que o meu marido seja convertido, para que a minha esposa seja convertida, para que meu filho saia do mau caminho. Isso é batei e abrir-se-vos-á. Isso é persistência na oração. O que Cristo está condenando aqui é você ficar meia hora dizendo salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. Perceberam a diferença? E o verso 8, não se esqueça de que Deus é onisciente e já sabe do que você precisa. É o que diz o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, como disse o salmista no Salmo 139, antes que a palavra me chegue à língua, tu já a sabes toda. Mas aí você pergunta, mas pastor, se Deus já sabe a necessidade, por que Ele pede para nós orarmos? E aí eu me lembro de uma ilustração muito simpática, de um filho adolescente que precisava de um outro tênis, porque o seu estava com um buraco. Ele chega na frente do pai, o pai está sentado, ele senta na frente do pai, cruza as pernas de modo que o tênis mostre o buraco. E ele fica lá balançando o tênis, né, para o pai ver. E o pai só observando. E aí o filho fala, pai, o senhor não está vendo que eu estou precisando de um tênis novo? E aí o pai fala, eu estou vendo, mas eu quero que você me peça. Me peça. Então, Deus sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele espera que nós o tratemos como Pai, que nós saibamos que é Ele quem nos dá as coisas, que nós nos aproximemos como um filho se aproxima do seu pai. A nossa dependência. Por quê? Porque Ele é um Deus que quer o controle, Ele já tem o controle, mas é porque para que você perceba que você não tem o controle, de que você não é autônomo, independente, de que você precisa de Deus. Este é o ponto. Ele quer que você seja um filho humilde, não um filho soberbo, tá? Que você entenda que não depende do teu salário e do teu dinheiro, depende de Deus, tá? Isso é humildade, você entender que você é criatura e Ele é Deus. Senão você vai se achar o Deus da tua vida. Não preciso de nada, eu tenho dinheiro. Muita gente age assim na nossa sociedade, né? Para que eu quero Deus? Eu já tenho tudo. E aí Deus manda um vírusinho, né, que põe a pessoa prostrada no hospital, mostrando que ela não é nada. Mas então, esse é o contexto da oração dominical. E aí, a ligação, né, digamos que a frase de ligação para a oração dominical é esta: portanto, vós orareis assim. Os fariseus oram desse jeito, mas vocês, discípulos, vão orar de outro jeito, vocês orem assim. Jesus, então, dá aos seus discípulos um modelo de oração para que sigam nas suas próprias. O Thomas Watson, um puritano, ele descreve a oração do Senhor desta forma: os 10 mandamentos são a regra de nossa vida. O credo é o conjunto de nossa fé. E a oração do Senhor é o padrão da nossa oração. Olha que bonito, né? A oração, ela se assemelha aos 10 mandamentos e se assemelha ao credo também. Assim como Deus prescreveu a Moisés um padrão de tabernáculo, Cristo prescreveu aqui um padrão de adoração. Tertuliano chama a oração dominical de um compêndio do Evangelho, como um monte de ouro maciço.
Assim como a lei moral foi escrita com o dedo de Deus, esta oração foi retirada dos lábios do Filho de Deus. Nunca uma oração foi tão admirável e curiosamente composta como esta. Como o Cântico de Salomão, por sua excelência, é chamado de o Cântico dos Cânticos, ela também pode ser chamada de a oração das orações. Thomas Watson mostrando a importância da oração dominical. Não é à toa que nós a temos explicada e detalhada no Catecismo Maior e em outras confissões ou em outros catecismos costuma-se expor, né, a oração dominical. Porque, como afirmou Thomas Watson, assim como Deus escreveu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, com o seu dedo, Cristo nos passou a oração magna com seus próprios lábios. Ela contém 3 virtudes excelentes. Primeira, é curta e densa, muito é dito em poucas palavras. Não há problema de orações longas. Aliás, nós temos nas Escrituras o registro de algumas orações bem longas. Mas é muito interessante que Cristo nos ensinou uma oração que nós conseguimos decorar, né? Porque ela é curta, mas sendo curta, ela é ao mesmo tempo densa. O que é uma oração densa? Cada palavra está ali cheia de significados, tá? É muita coisa que é dita em poucas palavras. Segundo, é clara e acessível a todas as pessoas. Não é uma oração difícil, com termos difíceis. Ela é clara a todos os crentes. E é completa, pois contém as principais coisas que devemos pedir a Deus. Vamos falar um pouco sobre a estrutura dela. A oração dominical é constituída de 3 partes: prefácio, 6 pedidos e conclusão. Tá? Prefácio, 6 pedidos e conclusão. Pergunto, qual é o prefácio? Pai nosso que estás nos céus. Esse é o prefácio. Tá? Porque o Pai nosso que estás nos céus ainda não é um pedido, tá? É um vocativo. Nós estamos nos dirigindo a Deus. Pai nosso que estás nos céus. E agora vem os pedidos. Quais são os 6 pedidos? Eu sei que todos sabem, né? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São 6 pedidos. E qual é a conclusão? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a estrutura, né, da oração dominical. Então, os 6 pedidos estão aqui. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São 6 pedidos. Há uma estrutura aqui, há uma forma de dividir esses 6 pedidos. Alguém sabe que alguém consegue ver uma segunda estrutura aqui nos 6 pedidos? Vivi? A Vivian mostrou aqui que os 3 primeiros pedidos são relacionados a Deus. E os 3 últimos são relacionados às nossas necessidades. Inclusive, ela já adiantou o próximo slide, né? Então, veja, os 3 primeiros são pedidos em que nós estamos pensando no reino, não na nossa necessidade. Percebe? Como Cristo nos ensina a orar, nós vamos muito rápido para as nossas necessidades pessoais, né? Quando Cristo nos ensina a orar, começando pelo reino. E aí você se lembra de um versículo, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, no primeiro pedido, nós estamos pedindo que o nome de Deus seja santificado. No segundo pedido, nós estamos pedindo a Deus, venha o teu reino, que o teu reino venha sobre nós. No terceiro, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, assim como acontece nos céus, que seja também na terra. E os 3 próximos pedidos, aí nós nos voltamos para as nossas necessidades. Mas pastor, será que nós só temos 3 necessidades nesta vida? Eu poderia dizer algumas centenas de necessidades. Mas lembra que nós falamos que esta é uma oração densa, que cada frase é rica de significados? Essas 3 aqui, elas cobrem as nossas necessidades, tá?
quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós não estamos pedindo apenas o pãozinho. Pão representa as nossas necessidades totais, físicas. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Dívida aqui é uma dívida em relação à justiça de Deus. Nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, tá? O aspecto espiritual da nossa vida. O aspecto físico está na primeira petição. O aspecto espiritual está na segunda petição. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estamos pedindo aqui pelo nosso futuro, que Deus conserve a nossa comunhão com Ele, que Ele não nos deixe cair quando estivermos em tentação. A redação em português ela é um pouco mais complexa, né? Mas simplificando Senhor, quando eu estiver em tentação, não me deixe cair, segura minha mão. É isso que significa este sexto pedido. Como a Vivi adiantou, nós temos uma semelhança aqui com os 10 mandamentos, tá? Nos 10 mandamentos, as 4 primeiras ordens, né, os 4 primeiros mandamentos são quanto às nossas responsabilidades para com Deus, tá? Não terás outros deuses diante de mim, Deus falando, né, para nós. Não farás para ti imagem de escultura, e isso implica em adoração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado ou do dia de descanso para o santificar. Então, os 4 primeiros mandamentos revelam nossa obediência diretamente ao reino de Deus, às coisas de Deus. E os outros 6, vou dar um exemplo aqui. Se os primeiros 4 estão na vertical, né, nós estamos diretamente obedecendo a Deus, os outros 6 estão na horizontal. É claro que quando nós quebramos os mandamentos da segunda tábua, o primeiro ofendido é o nosso Deus, isso é claro. Mas além de Deus, você ofende o próximo também, tá? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, é uma estrutura semelhante, né? Assim como nos 10 mandamentos você tem Deus em primeiro lugar e depois o próximo, no Pai Nosso, os 3 primeiros pedidos são a Deus e os outros 3 a nós e as nossas necessidades. Algumas lições que nós temos aqui. Primeiro, em nossas orações devemos glorificar a Deus pensando nele em primeiro lugar. Então esse é um bom modelo para a nossa oração. Nós, por providência divina, nós temos falado bastante em oração aqui, né? Os sermões, eles vão se adequando às lições de uma maneira que nós não preparamos, tá? Tudo isso é Deus que vai fazendo as coisas combinarem, né? A gente até conversa entre nós que às vezes é impressionante como o sermão da manhã tem a ver com o sermão da noite e a aula de escola dominical tem a ver com o culto. E nós não fazemos isso, tá? Não houve nenhuma preparação nossa. Tudo é Deus quem está providenciando isso. E o ponto é que nós já falamos sobre isso, da necessidade de quando nós orarmos, nós começarmos adorando a Deus, louvando a Deus, pensando no reino de Deus, tá? Então, essa é uma lição da oração dominical. Nós devemos glorificar a Deus em primeiro lugar, pensar no reino de Deus em primeiro lugar. Uma outra lição que nós tiramos, introdutoriamente, né, é que nas petições do segundo bloco, né, a quarta, a quinta e a sexta, uma se refere ao presente, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é uma referência ao presente. Uma se refere ao passado, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, está no passado, porque você já está pedindo perdão, não pelo que você vai cometer, mas pelo que você já cometeu. E uma ao futuro, né? Não nos deixes cair em tentação. Então olha como é abrangente, né? Das 3 petições que são para as nossas necessidades, nós estamos falando de passado, presente e futuro. Uma outra característica é que não é uma oração individualista. Observe que a quarta, quinta e a sexta estão no plural. É o pão nosso. Não é o pão meu. Senhor, o pão meu de cada dia me dá hoje. Não. Está pensando no coletivo. É o pão nosso. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observe as implicações disso. Você não está pedindo pão só para você.
Você não está pedindo apenas para suas necessidades, como um indivíduo egoísta que só pensa em si mesmo. É o pão nosso. Você está pensando nos seus irmãos, nas pessoas que estão ao teu redor. Vamos? Isso, essa é uma boa palavra. Nem para armazenar. Tá? A ideia da Denise é a seguinte: Senhor, me dá os 30 pães do mês, porque aí você não pediria mais. Mas é o pão nosso de cada dia. Né? A semelhança do maná no deserto. Lembra-se que o maná, ele não vinha uma quantidade para a semana. Ele vinha todos os dias e na sexta-feira vinha a porção dobrada, para que no sábado eles não tivessem o trabalho de ajuntar. O que era o maná, irmãos? Não caíam pães, não era uma chuva de pães, né? Uma chuva de bolos. Os textos bíblicos nos descrevem que o maná era como se fosse descia em forma de orvalho, escamas, isso. Como que escamas, bem fininhas. Essas escamas desciam dos céus, enchiam ali a terra. Eles juntavam essas escamas, coziam no fogo e se tornava como que pães de mel, é a referência que é utilizada ali, tá? Ou bolos de mel, tá? Era doce, então, e era juntado, cozido para ficar na forma final. Se você pegasse na segunda-feira uma porção maior para não ter que pegar na terça, estragava. Mas, se você na sexta-feira, de acordo com a orientação de Deus, colhesse para o sábado, não estragava. Então evita isso, qualquer comentário, incrédulo, né, de que era um fenômeno natural. Não era um fenômeno natural. O que era recolhido na sexta, no sábado não estragava, mas isso era feito para que a pessoa descansasse de fato no dia do descanso. Então, voltando aqui, né, não é uma oração individualista. Isso nos ensina nas nossas orações, né? Quando nós oramos, nas nossas orações particulares, este é um padrão a ser seguido. Você não fica pedindo só para você. Senhor, meus negócios, meu salário, meu emprego, me ajuda a ter mais clientes. Ok, você pode pedir isso. Mas peça pela coletividade, né? Pense nos outros enquanto você estiver orando. Sim, Demis. O Demis nos lembra aqui das leis para os pobres que haviam no Antigo Testamento. Então, se você tivesse uma plantação, imagine que o teu terreno é quadrado ou retangular. A lei dizia que os cantos do terreno não deveriam ser colhidos. Por quê? Pensando no próximo. Então, qualquer pessoa com fome poderia pular no teu terreno, ir para algum canto, algum dos 4 cantos, e ali, o que estava ali, que não havia sido colhido, ele poderia lançar mão daquele alimento. E o mesmo na colheita, quando alguma espiga caía no chão, o que caía no chão era dos pobres, né? Como nós vemos na história de Ruth. Boaz até deu a dica, né? Olha, deixa cair mais espigas para que Ruth tenha como pegar mais alimentos. Isso era determinado por Deus e Deus nos ensinando a pensar no próximo. Tá? Veja, irmãos, nós não estamos aqui, capital de São Paulo, numa cultura de agricultura, né? Eu acho que não tem nenhum fazendeiro aqui em atividade. As nossas vocações são diferentes, mas o princípio de nós pensarmos no próximo é válido, tá? Com muitas aplicações. Digamos que você pode considerar o canto do teu terreno como um percentual do teu salário para ajudar os pobres. Percebeu? Você pode ter uma conta separada em que você coloca ali alguma ajuda. Ou então, na despesa que você faz no mercado, você fala, eu vou comprar uns alimentos aqui a mais para entregar para a junta diaconal da igreja, para a junta diaconal dar para os pobres. Ou mesmo você junta um pouco dos teus alimentos destinado para aquelas pessoas que passam fome. Percebe? Veja, as aplicações da lei, elas se voltam para uma cultura de agricultura. Mas mesmo nós estando numa cidade, o princípio de pensar no próximo pode ser aplicado. Quando nas tuas finanças você sempre pensa, puxa, tem gente que não tem o que comer.
Tem gente abrindo o saco de lixo e revirando para conseguir algum tipo de alimento. O que eu estou fazendo como filho de Deus? Qual é a minha parte? E aí você pode pensar em reservar algo para ajudar os pobres, tá? Então não é uma oração individualista, nós pensamos no próximo. São as nossas dívidas, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas também pelos pecados dos nossos filhos. Lembra-se da história de Jó? Ele acordava de madrugada para oferecer holocaustos por todos os seus filhos, para o caso de, em pensamento, eles terem pecado contra o Senhor. Pense num pai zeloso. Para o caso de, em pensamento, eles terem pecado contra o Senhor. Então você pede para que Deus perdoe os pecados da tua vida, dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, dos teus familiares. E você vai abrindo o círculo, né? Assim como profetas pediram perdão a Deus por pecados que eles não cometeram, Moisés, Elias. Hoje à noite nós vamos ver Esdras, Esdras pedindo por pecados que ele nunca cometeu, mas é a solidariedade, né? Ele está pedindo perdão pelos pecados do povo. Nós devemos pensar nisso. Livra-nos, não é livra-me do mal. Livra-me, mas é livra-nos. Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos do mal. Olha, essa é uma lição muito importante, porque o evangelicalismo brasileiro, as igrejas evangélicas brasileiras, geralmente têm uma teologia muito egocêntrica, muito egoísta. Essa pregação de que dos teólogos da prosperidade, dos pastores da prosperidade. Olha, Deus fez você para ser cabeça, não para ser cauda. Você é filho do rei, você tem que viver como um príncipe. É sempre você, 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 você. Isso até se reflete nos cânticos, nas músicas que são produzidos por essas igrejas, né? Sempre eu, os meus direitos, a minha felicidade. É uma questão individualista, egoísta. A Bíblia não nos ensina isso, né? A Bíblia nos ensina, primeiro, a adorarmos a Deus em corpo, em conjunto, né? Quando nós nos reunimos para adorar, não são ilhas, né? Não são indivíduos, mas é o corpo de Cristo que está reunido. É por isso que a gente fala de louvor corporativo, é o corpo de Cristo que está reunido aqui. Quando alguém se levanta para orar na igreja, na hora do culto, a recomendação é que ele não fala, Senhor, perdoe os meus pecados. Porque quem se levanta para orar na hora do culto está sendo o porta-voz de todos que estão ali. Está orando em nome de todos. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós te louvamos, nós te adoramos. Sempre plural, tá? Em casa você pode orar na tua oração que já atingiu a coletividade por questões específicas, né? Senhor, eu estou com aquele problema, me ajuda. Mas sempre com o pensamento em orar na coletividade para que a bênção de Deus venha sobre outros também. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. Então, isso nos ensina a pensarmos no próximo enquanto nós oramos. E concluindo, é uma lição introdutória, né? Acho que ela está mais curta por isso. Jesus nos ensinou um modelo de oração, não para que nós o rezemos, mas para que oremos prestando atenção no significado de cada frase. Cabe um esforço nosso, porque nós sabemos decorado. Então é muito fácil você ligar o automático e fazer a oração dominical. Nesse caso, nós nos esforçamos para em cada frase pensarmos no significado. E eu não tenho dúvida de que esse estudo, que vai explicar detalhadamente o que cada uma das frases indica, vai nos ensinar muito a dizermos a petição e sabermos exatamente o que nós estamos pedindo. Nas orações, busquemos a glória de Deus em primeiro lugar, seu nome, seu reino, sua vontade. Depois, busquemos em Deus as nossas necessidades, o alimento, a santificação, a proteção espiritual. Que nossas orações não sejam individualistas, que nossas orações sejam expressões de comunhão com Deus. Como uma criança tem alegria em falar com seu pai, que nós tenhamos alegria em falar com o nosso Pai Celestial. Não deve ser uma obrigação, como foi pregado hoje, né?
Nós devemos nos alegrar em falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai, não como uma obrigação apenas.